A floresta amazônica, também conhecida como Amazônia Legal, está localizada nos estados do Amazonas, Rondônia, Roraima, Tocantins, Acre, Pará, Amapá, chegando até a parte do Mato Grosso e Maranhão. É a maior floresta tropical do mundo, sendo que só ela representa 1/3 das florestas tropicais mundial. Essa floresta tem papel importante na manutenção de serviços ecológicos, como garantir a qualidade do solo, dos estoques de água doce e proteger a biodiversidade. A região é de clima úmido e quente, com temperatura média de 27,9 graus Celsius durante a estação de seca e 25,8 durante a estação chuvosa. A umidade relativa do ar fica próxima aos 88% na época das chuvas e 77% na época da seca, característica de um ambiente tropical. Além da biodiversidade presente no subsolo amazônico, ainda encontra-se riquezas minerais como ouro, prata, platina, ferro e cobre. Por esse motivo, é comum encontrar garimpos ilegais que, além de roubarem os minerais, ainda causam danos ao meio ambiente. Um exemplo muito recorrente é a contaminação de terras e rios por mercúrio, usado para separar o ouro da areia. Agora, falando em recursos hídricos, podemos citar a Bacia Hidrográfica Amazônica, que apresenta não só potencial hídrico, como também valor econômico e social. O aquífero Alter do Chão, o maior do mundo, depende do equilíbrio ambiental, pois com a floresta conservada, as chuvas ocorrem de forma abundante porque o ciclo hidrológico se completa. A evapotranspiração das árvores é responsável pela distribuição das chuvas. Na América do Sul, uma árvore com copa de 10 metros de diâmetro é capaz de bombear até 300 litros de água por dia para a atmosfera. Agora imaginem uma grande dimensão como é a floresta. Daí vem o termo rios voadores, que levam esse vapor de água por todo o continente. O que está preocupando os ambientalistas e a opinião pública são os casos do desmatamento no bioma. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, aumentou 34% nos últimos 12 meses comparado com o ano anterior. Isso é alarmante se formos considerar a importância da floresta, já que ela afeta até os ciclos de chuva de estados mais afastados, como São Paulo, e além, é claro, as chuvas da própria região. Bom, agora em relação ao desmatamento, o fogo tem potencial para destruir um ecossistema, que aconteceu esse ano na floresta. Geralmente, as queimadas estão relacionadas com a abertura de novas áreas para agricultura, garimpo e acidentes com fogo, quando utilizado para limpar áreas, geralmente de pastagem, para ser feito novo plantio ou renovação. Essa prática agrícola é muito recorrente na região. Se não for feita com muito cuidado, irá passar para uma mata e se alastrar, podendo causar uma enorme tragédia ambiental. Muitas vezes, antes de uma determinada área ser completamente desmatada, ocorre uma extração ilegal de árvores, geralmente em áreas griladas, onde uma rede de corrupção falsifica documentos e começa a retirada de madeira, causando a fragmentação do habitat. Esse processo é feito o mais rápido possível, para obter lucro antes de ser descoberto o esquema. Após a extração, entra em questão os tratores e correntes para derrubar o que sobrou e por fim queimar. Isso assusta ou deveria assustar, porque ao queimar parte da floresta está acabando com a diversidade de organismos presentes ali, além de facilitar a invasão de gramíneas, o que impede que a floresta volte a ser densa. Segundo a Denise Garcia, líder de ciência da The Nature Conservancy, abre aspas, a biodiversidade da Amazônia está muito longe de ser totalmente conhecida. Então, quando você desmata, você está perdendo espécies que você ainda nem conhece, dando espaço para outras espécies que estavam adormecidas se manifestarem. Vírus podem aparecer por essa disrupção do meio ambiente. Eles infectam os animais, que levam os animais mais próximos do ser humano à doença. O vírus vai acabar chegando ao prato do homem. É tudo interligado. Fecha aspas. Isso é um exemplo bem próximo do que a gente está vivendo esse ano, né? Se isso não te incomoda, deve-se pensar nas águas. Diminuindo a evapotranspiração, reduz a quantidade ou abundância de chuvas em outras regiões, causando perdas econômicas no setor agrícola. Vamos falar um pouco também sobre a onça-pintada. Essa é um exemplo de espécie-chave presente na Amazônia. As espécies-chave são aqueles animais que sua abundância não corresponde ao impacto ambiental que causam.
A onça-pintada, por exemplo, tem um papel importantíssimo no controle populacional de porcos do mato, também conhecido como queixadas e capivaras. Ela possui algumas exigências ecológicas e nelas estão inclusas as exigências de todos os outros animais que a cercam. Então, se a onça estiver bem acomodada, os outros animais também estarão. A maior quantidade de onças está presente no Pantanal e na Amazônia, enquanto que em outros biomas estão sendo ameaçados de extinção. Proteger esse tipo de animal é de extrema importância, pois se ele for retirado do habitat pode causar um desequilíbrio muito grande, como que é o caso das queixadas. Elas andam em bandos e se alimentam de plantas e pequenos animais. Quando a população desses animais é muito grande, acabam estragando grandes áreas cultivadas com soja ou milho geralmente. Isso não é bom para o produtor e talvez essa seja uma maneira de incentivar a preservação do bioma. Em relação ao tempo de recuperação das florestas, existem alguns fatores que influenciam no tempo de recuperação, como a degeneração do solo, a distância entre uma área queimada e uma sem danos, e as mudanças climáticas são alguns desses. Em relação à degeneração do solo, é quando é feito o uso de fogo para limpar uma área e é comum que digam que as cinzas servirão de adubo para a terra. Por um lado está correto, mas a curto prazo. Com a chuva e o sol sem vegetação, os minerais presentes nas cinzas irão embora junto com a água, deixando o solo empobrecido. As erosões também são consequências de solo sem cobertura e chuvas intensas e pode causar desertificação do local se for mal manejado, tornando mais difícil a regeneração da mata. Outro fator que é a distância de uma área queimada e não é mais fácil recuperar uma área que possua divisa com uma área preservada, já que é mais provável o trânsito de animais. Durante uma travessia no local atingido, os animais depositam sementes que ajudam na recuperação da vegetação, ou seja, faz com que seja mais rápido do que uma área isolada. Outro fator importante também são as mudanças climáticas. Como a floresta amazônica está relacionada com os ciclos das chuvas, é possível que parte da mata não se regenere após uma grande perturbação, porque a quantidade de chuvas será muito reduzida, impossibilitando que algumas espécies de plantas se desenvolvam novamente. Pesquisadores acreditam que parte da Amazônia possa virar uma savana se não for preservada. Falando um pouco sobre sucessão secundária, quando o solo está muito degradado, as espécies que dominam. Em relação à sucessão secundária, quando o solo está muito degradado, as espécies que dominam a comunidade são do gênero Vismia, geralmente em áreas onde é feito o uso do fogo para a renovação das pastagens. Quando a área sofreu uma só perturbação, as espécies dominantes são do gênero Cecropia. Existem diferenças nas sucessões entre os dois gêneros. A Vismia é quando esse gênero é dominante. O processo de sucessão é mais lento por causa da lentidão em seu desenvolvimento, a sua copa é mais densa, dificultando a chegada da luz para as poucas espécies que colonizaram o local. Portanto, irá demorar mais para que ocorra a sucessão nessa área. Já nas áreas de solo menos degradado e com a presença de gênero Cecropia, a sucessão ocorre de forma mais rápida, pois as características das espécies dos dois gêneros são opostas, então ocorre maior incidência de luz, permitindo que as outras plantas se desenvolvam com facilidade.